Pai, eu vi. Eu vi a Renata colocar o relógio da mamãe na bolsa da tia Cami. Eu nunca vou esquecer a cara do Henrique Menezes quando ouviu isso. Ele era daqueles empresários fechados, sempre com pressa, sempre com o celular na mão. Morava numa mansão no Alphaville, mas por dentro parecia morar num lugar vazio. Desde que a esposa Valéria morreu, num acidente, a casa ficou grande demais. E a filha Isabel ficou pequena demais dentro daquela dor. A única luz ali era a babá Camila Torres. 3 anos cuidando da menina como se fosse dela. Até o dia em que a dispensaram como se fosse nada. Sem abraço, sem despedida. Só um envelope e uma frase fria da governanta. O senhor Henrique quer que você saia hoje. 2 semanas depois, Isabel virou sombra. Parou de rir, parou de comer, parou de pedir história. Até que numa noite, ela agarrou o coelhinho de pelúcia e sussurrou: "A Renata é mapai." E ela armou para Camila. O relógio de ouro da Valéria, achado na bolsa da Camila, tinha sido plantado. E Isabel viu tudo escondida debaixo da mesa do escritório. Henrique expulsou Renata aos gritos e foi atrás da Camila, no bairro simples onde ela estava humilhada, vivendo de favor. Quando ela entrou de novo naquela casa, Isabel desceu a escada, correndo, chorando, e se jogou no colo dela como quem volta a respirar. Camila voltou. Mas deixou claro, perdão não é esquecimento. E ali no meio daquela bagunça de culpa e amor, uma família começou a se refazer do jeito mais difícil com verdade. E você o que teria feito no lugar do Henrique? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Camila voltou para a casa dos Menezes naquela noite, mas nada estava como antes. Ela entrou devagar, segurando a mão da pequena Isabel, sentindo o peso de cada passo. A mansão continuava impecável, cheirando a limpeza, cara e silêncio, mas por dentro parecia ferida. Como ela. Como aquela menina. Como o próprio Henrique. Isabel não soltava a mão dela por nada. Dormiu agarrada ao seu pescoço, como se tivesse medo de acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Camila cantou baixinho com a voz embargada, a mesma canção que cantava desde que a menina tinha 2 anos. Quando Isabel finalmente adormeceu, ela ficou ali alguns minutos observando aquele rostinho cansado e sentiu-a o coração apertar. No corredor, Henrique esperava. "Eu não tenho desculpa", ele disse sem rodeios. A voz falhou. "Eu errei com você. Errei com a minha filha. Acreditei em alguém que não merecia. E perdi quase tudo por isso." Camila não respondeu na hora. Cruzou os braços, respirou fundo. "Eu não perdi só um emprego seu, Henrique. Eu perdi uma criança que eu amava como filha. Eu fui acusada de algo que nunca fiz. Isso não some com um pedido de desculpas." Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez não parecia o empresário poderoso, mas um homem cansado, cheio de culpa. "Eu sei. E vou respeitar o que você decidir. Só, obrigado por ter voltado. Isabel precisava de você. Eu também precisava." Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. Isabel voltou a sorrir, a correr pelo jardim, a pedir panqueca no café da manhã. Camila estava ali presente, mas diferente. Mais firme, mais consciente do próprio valor. Ela não aceitava mais ordens frias, nem decisões tomadas pelas costas. Henrique, por sua vez, começou a enxergar coisas que antes ignorava. Passou a chegar mais cedo, a sentar no chão para brincar com a filha, a ouvir. Observava Camila de longe com respeito, e com um sentimento que ele demorou a admitir até para si mesmo. Não era só gratidão. Era admiração. Era carinho. Era algo que tinha nascido aos poucos nos detalhes que ele nunca tinha parado para perceber. Mas Camila sabia amor não apaga feridas automaticamente. Confiar de novo exigia tempo, e ela deixou isso claro. "Eu voltei pela Isabel", disse uma noite. "O resto a gente vê com o tempo. Se for pra ser, tem que ser com verdade." Henrique concordou em silêncio. Porque naquela casa, depois de tantas mentiras, a verdade finalmente tinha voltado a morar ali. E com ela, a chance de recomeçar devagar, com medo, mas com o coração aberto. E você teria coragem de recomeçar depois de tudo isso? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história. Camila achou que o pior já tinha passado. A casa estava em paz outra vez. Isabel ria, corria pelo jardim.
Voltava a dormir sem chorar. Henrique estava diferente, mais presente, mais humano. E mesmo sem admitir em voz alta, Camila sentia que algo novo estava nascendo ali com cuidado, quase com medo. Foi numa tarde comum que tudo desabou outra vez. Senhorita Camila, tem um homem na portaria. Ele disse que é seu pai. O chão sumiu debaixo dos pés dela. Pai. Aquela palavra que doía mais do que qualquer acusação injusta. O homem que tinha ido embora quando ela tinha 10 anos, deixando a mãe doente e cansada sozinha. O homem que nunca voltou. Que nunca ligou. Que nunca explicou nada. Diz que eu não estou, respondeu com a voz trêmula. Mas ele insistiu. Camila desceu as escadas com o coração disparado. E ali estava ele. Mais velho, mais curvado, com os mesmos olhos que ela via no espelho todos os dias. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de anos não vividos. Você não tem direito de aparecer assim, ela disse fria. Minha mãe morreu esperando uma explicação que nunca veio. Henrique chegou naquele momento. Não disse nada. Apenas ficou ao lado dela. Presente. Firme. O homem respirou fundo como quem carrega um peso antigo demais. Eu fui embora para proteger vocês, disse. Eu devia dinheiro pra gente errada. Me ameaçaram. Ou eu sumia. Ou vocês pagariam o preço. Camila quis rir. Quis gritar. Quis ir embora. Mas então ele mostrou cartas. Muitas. Guardadas por anos. Cartas que ele nunca pôde enviar. Dinheiro que ele mandava escondido todo mês. Palavras de amor que nunca chegaram. Ela leu uma. Depois outra. As mãos tremiam. As lágrimas caíam no papel. Tudo o que ela acreditou por anos começou a ruir. Naquela noite Camila não dormiu. A raiva brigava com a dor. O abandono brigava com a verdade. Até que, sentada na cozinha, Henrique segurou a mão dela. Perdoar não apaga o passado, ele disse. Mas te livra de carregar ele sozinha. No dia seguinte, Camila foi ao encontro do pai. Olhou nos olhos dele por um longo tempo. Eu não te perdoo porque você merece, ela disse. Eu perdoo porque eu mereço seguir em paz. E porque minha mãe não gostaria de me ver presa ao ódio. Eles se abraçaram. Um abraço torto, atrasado, imperfeito. Mas verdadeiro. Naquele mesmo dia, Isabel chamou aquele homem de vovô sem pensar duas vezes. E Camila entendeu finalmente que famílias não se constroem sem falhas, se constroem com coragem. Coragem de ficar. Coragem de pedir perdão. E principalmente coragem de amar de novo. E você teria coragem de perdoar alguém que te feriu profundamente? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história. Camila achou que depois de tudo o que viveu, o coração já não seria mais pego de surpresa. Ela estava enganada. Os dias seguintes ao reencontro com o pai trouxeram uma paz estranha, quase tímida. A casa parecia respirar diferente. Isabel estava mais leve do que nunca, chamando o avô para ver desenhos, mostrando brinquedos, contando histórias, como se ele sempre tivesse estado ali. E Henrique observava tudo em silêncio, como quem assiste a um milagre que não sabe se merece. Camila percebia os olhares dele. Não eram mais de culpa apenas. Eram de cuidado, de escolha. Numa noite tranquila, depois que Isabel adormeceu abraçada ao coelhinho, Henrique convidou Camila para o jardim. O mesmo jardim onde a menina voltou a correr depois de quase se perder na tristeza. As luzes estavam baixas. O ar morno. O silêncio cheio de coisas não ditas. Eu demorei demais para aprender, ele começou. Demorei para ser pai. Demorei para ser homem e quase demorei demais para te perder. Camila sentiu o peito apertar, mas não desviou o olhar. Eu não quero promessas bonitas, ela respondeu. Já vivi demais sem elas. Eu quero verdade. Todos os dias. Mesmo quando for difícil. Henrique assentiu. Tirou do bolso uma pequena caixa. As mãos tremiam. Então deixa eu te oferecer isso como um compromisso, não como um final feliz de filme. Um começo. Imperfeito. Real. Quando ele abriu a caixa, Camila sentiu as lágrimas descerem antes mesmo de pensar. Não era o anel que importava. Era o jeito. O respeito. O tempo que ele tinha aprendido a esperar. Ela olhou para a janela do quarto de Isabel. A silhueta da menina apareceu curiosa, espiando atrás da cortina. Camila sorriu. Sim, disse com a voz embargada. Mas só porque agora eu sei que não estou sozinha. Isabel desceu correndo as escadas, pulando de alegria quando viu o anel.
A gente vai ser uma família de verdade? Perguntou com esperança nos olhos. Henrique se ajoelhou diante dela. A gente já é, respondeu. Só demorou para perceber. Naquela noite, Camila se deitou sentindo algo novo, segurança. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora havia diálogo, escolhas e amor consciente. Ela chegou naquela casa como funcionária, quase saiu como acusada, e agora permanecia ali como alguém que escolheu ficar e foi escolhida também. Às vezes, pensou Camila, finais felizes não chegam com música alta. Eles chegam devagar, quando pessoas quebradas decidem não fugir mais. E você acredita que todo mundo merece uma segunda chance quando há mudança de verdade? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Camila demorou para entender que felicidade também exige coragem. Depois do pedido de casamento, nada virou conto de fadas do dia para a noite. Pelo contrário, vieram os olhares atravessados, os cochichos dos funcionários mais antigos, os comentários maldosos que sempre aparecem quando uma mulher sai do lugar onde achavam que ela pertencia. Vão dizer que eu me aproveitei. Camila confessou uma noite sentada na cama, enquanto Isabel dormia entre os dois. Que eu quis o dinheiro, a casa, a vida fácil. Henrique respirou fundo antes de responder. Vão dizer qualquer coisa. O que importa é o que a gente sabe. E o que a Isabel sente. E era ali que tudo fazia sentido. A menina florescia. Na escola voltou a desenhar famílias com 3 pessoas. Em casa ria alto, fazia bagunça, chamava Camila de minha mãe, do coração sem perceber o peso daquelas palavras. Henrique passou a sair mais cedo do trabalho, recusou reuniões, aprendeu a fazer arroz que não queimava e panqueca torta nas manhãs de sábado. Camila, aos poucos, deixou de se sentir hóspede. Decorou o quarto, plantou ervas na cozinha, voltou a cantar enquanto arrumava a casa. Mas agora cantava sem medo de ser mandada embora. O pai dela, seu Antônio, virou presença constante. Tímido no começo, observava de longe com culpa nos olhos e carinho nos gestos. Um dia, enquanto ajudava Isabel a montar um quebra-cabeça, Camila percebeu que não sentia mais raiva. Sentia paz. Obrigada por não desistir de mim, ele disse certa tarde. Obrigada por ter voltado, ela respondeu. O casamento foi simples. Jardim, poucas pessoas, nada de ostentação. Isabel entrou jogando pétalas, sorrindo como quem finalmente encontrou o lugar certo no mundo. Quando Henrique segurou a mão de Camila diante de todos, não prometeu perfeição. Prometo escolher você todos os dias, disse. Mesmo quando for difícil. Camila chorou. Porque sabia que era isso que sustentava uma família de verdade. Naquela noite, deitada entre o homem que aprendeu a amar e a menina que nunca deixou de acreditar, ela pensou em tudo que viveu. A demissão injusta, a dor, o medo, o quase adeus. Ela chegou naquela casa como babá, saiu como esposa, ficou como mãe e entendeu enfim que algumas histórias não começam com amor, mas terminam com escolha, verdade e coragem. E você? Acredita que a vida recompensa quem insiste em ser inteiro mesmo depois de ser quebrado? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Camila Alice acordou naquela manhã com a casa silenciosa demais. Por um instante achou que tudo tinha sido sonho. O casamento no jardim, os sorrisos, a sensação de pertencimento. Mas então ouviu a risada de Isabel vindo da cozinha e o cheiro de café fresco tomou o corredor. Real. Tudo era real. Ela desceu devagar e encontrou Henrique ajoelhado no chão, ajudando a menina a amarrar o tênis da escola. Aquela cena simples fez algo se acomodar dentro dela. Não era euforia, era estabilidade. Uma paz que não gritava, mas permanecia. Os meses seguintes não foram perfeitos. Nunca são. Houve dias difíceis, discussões pequenas, inseguranças antigas que ainda apareciam sem aviso. Camila às vezes acordava assustada, com medo de perder tudo outra vez. E Henrique aprendia todos os dias a ouvir antes de decidir. A gente não vai errar menos, ele disse certa vez, mas vai errar junto. Isabel crescia cercada de presença. Não de luxo, mas de atenção. Desenhava a família com 4 pessoas agora, ela, Camila, Henrique e o avô. Seu Antônio aparecia sempre com algum doce simples ou uma história antiga, tentando compensar o tempo que não teve. Camila observava aquilo com o coração tranquilo.
Nem tudo precisava ser resolvido para ser verdadeiro. Um dia, enquanto ajudava Isabel com a lição, a menina perguntou sem rodeios: Cami, você vai ficar para sempre? Camila parou. Olhou para Henrique, que fingia não ouvir, mas estava atento a cada palavra. Para sempre é muito tempo, ela respondeu sincera. Mas eu escolho ficar, todo dia. Isabel sorriu satisfeita. Era tudo o que precisava. Anos depois, Camila contou essa história para alguém no portão da escola. Falou da demissão injusta, da dor, da mentira, que quase destruiu tudo. Falou do amor que não nasceu fácil, mas cresceu forte. Falou da família que não veio pronta, mas foi construída com paciência, perdão e escolha. Então deu tudo certo? Perguntaram. Camila pensou por um instante. Del Real respondeu. E isso vale mais do que certo. Ela aprendeu que finais felizes não são ausência de cicatrizes. São cicatrizes que não doem mais. São pessoas que decidem ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não é o começo que define uma história. É quem permanece até o fim. E você, depois de tudo o que viveu, escolheria ficar? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem ficção, mas nascem da vida real. Camila achava que a vida tinha finalmente entrado nos trilhos. A rotina estava estável. Isabel crescia segura, cheia de perguntas e risadas. Henrique já não era o homem distante de antes. E ela, pela primeira vez, não se sentia provisória em lugar nenhum. Mas a vida, Camila aprendeu cedo, gosta de testar até as certezas mais firmes. Numa manhã chuvosa, o passado bateu à porta de novo. Não com acusações nem com gritos. Veio em forma de silêncio. Henrique recebeu uma ligação e desligou sem dizer uma palavra. Ficou sentado na sala por longos minutos, olhando para o nada. Camila percebeu na hora. Aquela expressão ela conhecia. Era a mesma de quando ele tinha perdido a esposa. Medo de perder o controle. O que aconteceu? Perguntou com calma. A empresa vai passar por uma investigação antiga. Da época em que tudo aconteceu com você, ele respondeu. Alguém resolveu cutucar feridas velhas. Camila sentiu o estômago gelar. Não era culpa. Era cansaço. O medo de reviver tudo aquilo, de ver seu nome novamente associado à palavra roubo, mesmo depois de tudo esclarecido. Dessa vez, porém, algo foi diferente. Henrique não tomou decisões sozinho. Não mandou, não escondeu, não resolveu tudo em silêncio. Sentou à mesa com ela. Se você quiser se afastar disso, eu entendo, disse. Não vou decidir por você nunca mais. Camila respirou fundo. Lembrou da mulher que saiu daquela casa com uma mala e o coração quebrado. Lembrou da menina que chorava sozinha no quarto. E percebeu o quanto tinha crescido. Eu fico, respondeu. Não porque sou forte o tempo todo, mas porque agora eu não estou sozinha. Isabel, sem entender tudo, percebeu o clima diferente. Abraçou Camila pelas costas e disse do jeito simples que só criança sabe. Quando as coisas ficam difíceis, a gente fica junto, né? Camila sorriu com os olhos marejados. Os dias seguintes foram tensos, mas verdadeiros. A investigação não trouxe surpresas. A verdade resistiu. O nome de Camila permaneceu limpo. E mais do que isso, ela percebeu algo essencial. Desta vez, ninguém duvidou dela. Quando tudo se acalmou, Camila sentou no quintal, observando Isabel brincar, e entendeu que aquela história não era sobre riqueza, nem sobre injustiça apenas. Era sobre pertencimento. Ela não precisava mais provar nada. Não precisava fugir nem se defender sozinha. A vida não tinha ficado perfeita, mas tinha ficado honesta. E às vezes isso é tudo o que a gente precisa para continuar. E você? Quando o passado tenta voltar, você enfrenta ou foge? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam fundo no coração. Camila percebeu que a verdadeira mudança não veio no dia do casamento, nem quando a investigação terminou sem manchas. Veio num sábado comum desses em que a casa acorda devagar. Isabel estava sentada no chão da sala desenhando. Henrique lia o jornal de óculos tortos e Camila preparava café. Tudo simples. Tudo vivo. Cami. A menina chamou sem levantar a cabeça. Posso escrever mamãe no desenho? A pergunta veio suave, mas caiu como um trovão. Camila sentiu o ar faltar. Não era medo. Era responsabilidade. Olhou para Henrique, que não interferiu. Apenas esperou. Como aprendera a fazer. Ela se abaixou ao lado da menina.
Você pode escrever o que sente, respondeu. O que vem do coração nunca está errado. Isabel sorriu e escreveu com letras tortas e sinceras. Camila sentiu as lágrimas escorrerem sem vergonha. Não porque precisava daquele título, mas porque ele tinha sido oferecido sem cobrança, sem imposição. Escolhido. Naquele dia, Camila entendeu algo que demorou anos para aprender: pertencimento não se pede. Se constrói. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. Reuniões de escola, decisões difíceis, limites a serem aprendidos. Camila errou algumas vezes. Henrique também. Mas agora havia conversa. Pedido de desculpa. Ajuste. Nada ficava enterrado. Isabel crescia segura, sabendo que adultos também falham, mas ficam. E isso fazia toda a diferença. Numa noite chuvosa, Camila encontrou uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, a mala com a qual tinha saído da casa anos atrás. Ainda tinha a etiqueta do ônibus amassada. Ela ficou olhando por um tempo longo demais. Henrique apareceu atrás dela. Quer jogar fora? Perguntou. Camila balançou a cabeça. Não, quero guardar. Para lembrar de quem eu fui e de quem eu escolhi não voltar a ser. Eles se abraçaram em silêncio. Algum tempo depois, Camila começou a contar sua história em rodas pequenas. Não como vítima, como alguém que atravessou. Falava sobre injustiça, mas também sobre escolhas, sobre dor, mas principalmente sobre permanência. Nem todo final feliz é barulhento, dizia. Alguns só são firmes. E era isso que ela sentia agora: firmeza. Não porque tudo deu certo, mas porque quando deu errado ninguém soltou a mão de ninguém. Isabel dormia tranquila. Henrique aprendia todos os dias. E Camila finalmente descansava dentro da própria vida. Às vezes a maior vitória não é vencer quem te feriu. É construir algo tão verdadeiro que o passado já não manda mais em você. E você? Quando a vida te oferece um recomeço, você confia ou continua se defendendo? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que parecem simples, mas mudam tudo. Camila achou que já tinha aprendido tudo o que precisava sobre recomeços. Mas a vida, de novo, mostrou que algumas lições só chegam quando a gente está em paz. Isabel agora tinha 8 anos, mais alta, mais falante, mais curiosa. Numa noite qualquer, enquanto fazia a lição de casa, na mesa da cozinha, ela levantou a cabeça e perguntou, como quem pergunta a Arbacurá: Cami, por que você ficou comigo quando podia ter ido embora? A pergunta atravessou Camila por dentro. Ela apoiou as mãos na mesa, sentou-se ao lado da menina e pensou por alguns segundos. Não queria resposta bonita, queria verdade. Porque eu vi, você disse, enfim. Vi sua dor quando ninguém mais viu. E porque quando eu te escolhi, eu também estava me escolhendo. Isabel franziu a testa, tentando entender tudo com o coração de criança. Então você me salvou. Camila sorriu triste. Não, meu amor. A gente se salvou juntas. Henrique ouviu tudo do outro lado da sala. Aquela conversa simples dizia mais sobre a família que tinham construído do que qualquer cerimônia ou papel assinado. Eles não eram perfeitos, mas eram presentes. Dias depois, a escola pediu que Camila participasse de uma roda de conversa sobre famílias diversas. Ela quase recusou. Não gostava de exposição, mas aceitou por Isabel. E também por si. Quando começou a falar, a voz tremeu. Contou da demissão injusta, da acusação, do medo de perder tudo. Contou da criança que ficou para trás, chorando sem entender. Contou do retorno, do perdão, da escolha diária de ficar. No final, uma mulher se aproximou, os olhos marejados. Eu sou Babá, disse. E hoje, ouvindo você, eu me senti vista pela primeira vez. Camila saiu dali com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Percebeu que sua história já não era só dela. Tinha virado ponte. Naquela noite em casa, Isabel deixou um bilhete ao lado da cama de Camila. Letras tortas, desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Obrigada por não desistir. Camila segurou o papel com cuidado, como quem segura algo sagrado. Pensou na mala guardada no armário. Pensou na mulher que um dia saiu dali acreditando que não valia nada. Pensou na que agora era chamada de mãe, esposa, referência. Ela entendeu finalmente que o passado não desaparece, mas perde a força quando a gente transforma dor em presença. Algumas histórias não terminam com aplausos. Terminam com silêncio bom, com café quente na mesa, com alguém que fica.
E talvez esse seja o verdadeiro final feliz, não a ausência de feridas, mas a certeza de que ninguém mais sangra sozinho. E você? Quem ficou quando tudo parecia perdido? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que nascem da dor, mas florescem no amor. Camila achou que aquela fase de ensinar e inspirar os outros seria o último capítulo da história. Mas a vida de novo pediu mais maturidade do que emoção. Isabel entrou na adolescência trazendo perguntas mais difíceis, silêncios mais longos e portas de quarto fechadas, com cuidado excessivo. Não havia rebeldia exagerada, mas havia distância. E isso doía mais do que grito. Numa noite depois do jantar, Isabel ficou parada na cozinha, enquanto Camila lavava a louça. Cami, você já teve medo de não ser suficiente? A pergunta veio baixa, quase envergonhada. Camila desligou a torneira. Secou as mãos devagar. Aquela não era uma conversa qualquer. Já respondeu. Por muitos anos. Quase fui embora de lugares onde eu era necessária porque achei que não valia nada. Isabel engoliu seco. Na escola, disseram que você não é minha mãe de verdade. O silêncio que caiu foi pesado. Camila sentiu o impulso antigo de se justificar, se defender e explicar tudo. Mas não fez isso. Respirou fundo e sentou à mesa com a menina. E o que você sentiu quando ouviu isso, Raiva? Vergonha. Confusão. Isabel baixou os olhos. Porque eu sei quem esteve comigo. Mas às vezes, eu fico com medo de perder você. Camila segurou o rosto dela com delicadeza. Olha para mim. Esperou até os olhos se encontrarem. Amor não depende de sangue. Depende de escolha. E eu te escolho todos os dias, mesmo quando você se fecha, mesmo quando cresce. Isabel chorou. Um choro silencioso apertado de quem precisava ouvir aquilo mais do que imaginava. Henrique observava tudo da porta. Não interrompeu. Sabia que aquele momento era construção de base. Depois, quando Isabel foi dormir, ele se aproximou. Você fez exatamente o que precisava, disse. Não tentou ocupar um lugar, confirmou o que já existia. Camila assentiu. Pela primeira vez, não sentiu medo de perder espaço. Sentiu que ele já era dela. Algumas semanas depois, Isabel pediu para usar o sobrenome de Camila no nome social da escola. Não por obrigação, por pertencimento. Camila chorou escondido no banheiro quando soube. Ela pensou na mulher que um dia acreditou que amor era frágil demais para confiar. Pensou na mala guardada no passado que quase a expulsou daquela vida. Agora ali ela entendia amar também é sustentar mesmo quando dói. A história delas não foi simples, nunca seria. Mas era firme, e isso bastava. Camila aprendeu que o verdadeiro final feliz não é quando tudo se resolve. É quando mesmo nos dias difíceis, ninguém questiona quem fica. E você? Quando alguém te escolhe todos os dias, você consegue acreditar. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que falam de amor real do tipo que constrói. Camila achou que aquela conversa com Isabel tinha encerrado um ciclo. Mas, na verdade, tinha aberto outro. Alguns dias depois, voltou do trabalho mais cedo e encontrou a enteada sentada no sofá, mexendo num álbum antigo. Fotos amareladas, recortes de jornal, lembranças que falavam de uma mulher que Isabel quase não lembrava a mãe biológica. Posso sentir saudade dela. Mesmo te amando, Isabel perguntou com cuidado, como se tivesse medo de ferir alguém. Camila sentou ao lado dela e respondeu sem pensar demais. Pode. Amor não é competição. O coração sempre cabe mais gente. Isabel respirou aliviada. Pela primeira vez não sentiu que precisava escolher entre histórias. Pôde juntar todas. Naquele instante, Camila entendeu que amar de verdade não é ocupar espaço. É permitir que o outro seja inteiro. Naquela noite, quando a casa silenciou, Camila ficou olhando pela janela. Pensou na menina que cuidou na mulher que se tornou na família que não nasceu pronta, mas foi construída com diálogo, respeito e permanência. Não foi fácil. Nunca foi. Mas foi real. Ela aprendeu que maturidade emocional não é ausência de medo. É saber ficar mesmo com ele. Nem todo amor chega perfeito. Alguns chegam feridos, confusos, cheios de passado. Mas quando há verdade, escuta e escolha diária, o amor amadurece e vira lar. Família não é quem chega primeiro, é quem permanece. Camila não salvou ninguém sozinha. Ela ficou. E isso mudou tudo. E você já precisou aprender que amar também é dar espaço.
O que essa história despertou em você? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração.